Há um tempo, neste canal, começamos uma minissérie onde contamos a história da Fórmula 1, que abordou seu primeiro capítulo. Desde o nascimento do automobilismo até a primeira temporada da Fórmula 1 em 1950. E hoje é o momento da segunda parte dessa história, que vai abranger de 1950 até 1970. E como essa é a segunda parte dessa minissérie, aqui vamos contar para você as mudanças mais importantes que deram origem à categoria que conhecemos hoje em dia, tanto em questões de regulamentos econômicos quanto de segurança. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda parte da história da Fórmula 1. A era de 1950 a 1970. A primeira temporada da Fórmula 1 foi um enorme sucesso, marcando o início do primeiro campeonato mundial de automobilismo da história. Nino Farina foi o primeiro campeão, e a Alfa Romeo dominou absolutamente a Fórmula 1 em 1950. A categoria rapidamente se tornou o maior expoente do automobilismo, com os melhores carros, pilotos e marcas participando. E um ano depois, para 1951, já estavam inscritas na categoria marcas como Alfa Romeo, a campeã, Escuderia Ferrari ou Maserati. Contudo, com o decorrer do tempo, mais marcas se inscreveram. Aproveitando que durante esses primeiros anos, quando a categoria se estabilizaria em sua busca pelo crescimento, o regulamento técnico não variaria muito. E os primeiros 5 anos da categoria teriam um campeão. Juan Manuel Fangio venceu em 1951, o italiano Alberto Ascari em 1952 e 1953. Em 1954 e 1955, Juan Manuel Fangio repetiu como campeão. As equipes precisavam desembolsar muito dinheiro, quase pagando para competir, e a divisão de receitas era ínfima. Nesses anos, as equipes tinham que correr com os carros pintados com as cores do seu país e não era permitido ter patrocinadores que não tivessem relação com o mundo automobilístico. E acima de tudo, a segurança era praticamente inexistente. Os pilotos não usavam cintos de segurança, os capacetes não cobriam toda a cabeça e só usavam alguns óculos para se proteger do vento. Por isso era comum que muitos pilotos falecessem nessas primeiras épocas da categoria. Durante essa primeira fase desse campeonato, a Fórmula 1 só tinha 3 regras claras. Na primeira era, carros com supercompressor limitavam-se a 1,5 litros de cilindrada, enquanto os 100 podiam ter mais de 3 litros. A segunda regra limitava as especificações do motor a no máximo 1.500 centímetros cúbicos para carros supercomprimidos e 4.500 para carros sem supercompressor. E por último, como regra, cada carro deveria ter 2 espelhos retrovisores. E essa regulamentação, com os carros que já haviam sido criados antes do início da Fórmula 1, permaneceria praticamente inalterada. Até 1957. Nessa fase, muitos eventos ocorreram. Vários construtores, como a Alfa Romeo em 1952, abandonaram a Fórmula 1 por falta de apoio financeiro do seu país. A Maserati e a Mercedes-Benz, que entrou em 1954, também abandonaram a Fórmula 1 devido aos altos custos. Retirou-se um ano após o acidente fatal de Le Mans em 1955, que fez a marca alemã abandonar as competições por um longo período. E esse foi um período em que muitas marcas entravam ou saíam por diferentes razões. Mas acima de tudo, nessa primeira década da Fórmula 1, vimos o domínio do piloto argentino Juan Manuel Fangio, que venceu as temporadas de 51, 54, 55, 56 e 57. Venceu com Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e Mercedes. E até hoje, o argentino é o terceiro piloto com mais títulos mundiais na história do Grande Circo. Na primeira década, houve mudanças como a redução da distância da corrida de 500 para 300 km, ou a mudança de combustível passando do metanol para o avgas. Mas uma das mudanças mais significativas foi o surgimento, em 1958, do que hoje conhecemos como a Copa de Construtores. Criada para premiar não apenas os pilotos, mas também as equipes que criavam seus próprios veículos, dando-lhes a mesma relevância e status do campeonato de pilotos. Mas a mudança mais radical dessa época foi quando a equipe Cooper levou seu monoposto ao Grande Prêmio da Argentina de 1958 com um inovador motor central atrás do piloto. O que foi praticamente uma revolução para o grid, acostumado a montar um motor na dianteira dos carros. Mas o surpreendente foi que Cooper conseguiu vencer seus rivais com esse sistema de posição do motor, que foi a primeira vitória para carros desse estilo e que marcaria a tendência. Com o tempo, o motor traseiro se tornou padrão na Fórmula 1. Porque era cada vez mais comum que os carros com motor traseiro vencessem os que tinham o motor na parte da frente. Uma das primeiras grandes revoluções da Fórmula 1
Mas a partir da década de 1960, embora o regulamento técnico tenha se mantido com poucas mudanças. Em 1961, tentou-se reduzir a potência dos carros para tornar a categoria um pouco mais segura. Adotou-se o regulamento de motores da Fórmula 1, reduzindo a cilindrada para 1.300 cm3 e permitindo apenas motores aspirados. Foi graças a esse regulamento que a Porsche chegou à Fórmula 1, embora tenha abandonado a categoria pouco depois. Mas nos anos 1960 surgiria uma nova força dominante na Fórmula 1. Bastante revolucionária e liderada por um gênio da principal categoria do automobilismo chamado Colin Chapman, o dono da Team Lotus. Equipe formada em 1958 que construiu seu legado histórico nos anos 60. Para 1962, viria seu primeiro grande momento de inovação, já que Lotus trouxe para a Fórmula 1 os chassis monocoque de alumínio, que permitiram ao carro da Lotus ser um veículo muito mais rígido e estruturalmente mais forte, que lhe permitiu um salto de competitividade como o qual em 1963. A Lotus, comandada por Colin Chapman e pilotada por Jim Clark, venceu 7 das 10 corridas do ano, garantindo seus primeiros títulos na categoria. Mas a Lotus não foi a única a inovar nessa área. Eles também foram pioneiros na aerodinâmica em 1968. A Fórmula 1 viu o surgimento das asas nos monopostos, com o Lotus 49B de Colin Chapman sendo o primeiro a utilizá-las. Isso daria início à revolução aerodinâmica nos carros de Fórmula, já que foi comprovado que o uso tanto de asas dianteiras quanto traseiras permitia aos carros gerar carga aerodinâmica e, com isso, alcançar maior eficiência, aumentando o desempenho e melhorando a velocidade dos monopostos. Em 1968, entre Ferrari e Lotus, eles fizeram muitos experimentos com as asas, testando diferentes fixações e alturas, o que levou às famosas asas altas, que logo se popularizaram. Uma configuração ideal para vencer ao extrair o máximo dessas novas asas. Desenvolvidas pela Lotus, não eram fixadas ao chassi ou ao motor, mas sim às suspensões traseiras. E muitas equipes depois começaram a copiar essas asas, já que proporcionavam aos carros mais velocidade nas curvas, embora os deixassem um pouco mais lentos nas retas. Mas o tempo que ganhavam ao passar pelas curvas compensava completamente a perda nas retas. Essa tendência foi a chave da Fórmula 1 para o desenvolvimento dos carros nos próximos anos. Mas, evidentemente, com as grandes evoluções dos carros e a expansão do calendário, viajando para mais GPs, às vezes em vários continentes e para mais corridas. Ao longo do ano, os custos da categoria aumentaram significativamente, ameaçando a segurança financeira das equipes da Fórmula 1. Nos primeiros anos, não havia para quem vender direitos televisivos e, assim, ganhar quantias astronômicas de dinheiro. As equipes precisariam investir do próprio bolso para participar, recuperando o dinheiro apenas com as taxas pagas pelos grandes prêmios. Mas, acima de tudo, um aspecto crucial limitava a economia do grande circo. A Federação Internacional do Automóvel tinha como regra não permitir que as equipes tivessem patrocinadores sem relação com o automobilismo ou automóveis. Por isso, naqueles anos, ver marcas de cervejas, informática ou bebidas energéticas não era permitido. As equipes não podiam experimentar com as pinturas, que deviam ser nas cores do país que representavam como construtores. Mas isso mudou em 1968, pois a Fórmula 1 perdeu a British Petroleum como patrocinadora. E isso permitiu a mudança no regulamento que possibilitaria às equipes buscarem qualquer marca o apoio financeiro que precisassem. Foi então que Colin Chapman e a Lotus voltaram a ser pioneiros e revolucionários. Porque eles buscaram justamente o apoio de uma marca de tabaco, a Imperial Tobacco, que queria divulgar sua nova linha chamada Gold Leaf, que, sem saber, naquele momento, revolucionou o mundo dos patrocinadores dentro da Fórmula, pois a marca de tabaco pagaria quantias obscenas de dinheiro da época para a Lotus, e a Lotus levaria a publicidade dessas empresas em seus carros. O negócio foi perfeito para ambos, pois Colin Chapman conseguiu dinheiro suficiente para tirar a Lotus da crise em que se encontrava. E a Imperial Tobacco conseguiu uma vitrine mundial dentro da Fórmula 1, o que impulsionou as vendas desses cigarros durante alguns anos. Como mencionado, essa parceria foi um sucesso absoluto para ambos os lados, dando início à gloriosa era das tabacarias, dentro da Fórmula 1 em uma relação de muitos anos que gerou milhões de dólares para as equipes. E que, no final das contas, seria o primeiro pilar do que acabaria sendo a revolução econômica que a Fórmula 1 iria sofrer nos próximos anos. Quais foram as mudanças mais significativas na Fórmula 1 entre 1950 e 1970? Mas, como um resumo geral do que aconteceu nesses anos em relação aos campeões, aqui vamos dar uma pequena lista de quem foi campeão durante essas temporadas.
No campeonato de pilotos em 1950 foi Giuseppe Farina, em 51, 54, 55, 56 e 57 foi o argentino Juan Manuel Fangio. Mike Horton foi campeão em 1958, Jack Brabham foi campeão em 1959, 1960 e 1966. Phil Hill, o primeiro campeão mundial vindo dos Estados Unidos, conseguiu em 1961. Graham Hill conquistou os títulos em 1962 e 1968. Jim Clark foi campeão em 1963, 1965 e 1968. John Surtees em 1964. Em 1967, o neozelandês Dennis Hulme foi campeão. Jackie Stewart conquistou sua primeira coroa em 1969 e 1970. O campeão foi Jochen Rindt, enquanto nas tabelas de construtores, Van Val foi campeão em 1958. Cooper conseguiu ser campeão em 59 e 60. A Ferrari foi campeã em 1961 e 1964, a equipe BRM foi campeã em 1962. Brabham conquistou a Fórmula 1 em 1966 e 1967. A equipe Matra foi campeã no ano de 1969, e o maior monarca dessa época foi a equipe Lotus, conquistando a Fórmula 1 em 1963, 1965, 1968 e 1970. Com esses dados, encerramos a segunda parte desta minissérie sobre a história da Fórmula 1. E o próximo capítulo abrange desde 1970 até a década de 1990. Portanto, pelo menos por enquanto, senhoras e senhores, essa história continuará